Nós iniciamos esta semana com uma excelente notícia para todo aquele que aguarda o seu pedido de aposentadoria por idade ou então para aquele segurado que ainda vai fazer o seu pedido de aposentadoria por idade, tentando agrupar o seu período de contribuição urbano com o tempo de atividade rural que foi exercido nos tempos remotos. E tudo isso porque o STF, julgando um recurso extraordinário, do INSS, que foi levado até aquela corte para julgamento, para apreciação de um pedido que já tinha sido julgado no STJ, entendeu que a matéria não tem relação constitucional, portanto, não deveria ser julgado o mérito pelo STF. Em razão disto, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando julgou o tema 1007 do STJ em repercussão geral, Ou seja, isso se aplica para todos os pedidos que estavam discutindo o mesmo fato. E qual é o fato? Veja bem, todos aqueles que pediram a sua aposentadoria por idade, mas lá no passado trabalharam na lavoura, trabalharam no meio rural, trabalharam no campo, muitas vezes sem o registro, muitas vezes sem qualquer resquício de formalidade, não anotação do contrato de trabalho e muito menos as contribuições previdenciárias. Esse pedido, através da aposentadoria por idade híbrida, que foi uma inovação, um acréscimo na lei, pelo Poder Legislativo, onde o segurado pode considerar todo o período dele trabalhado rural, no meio rural, na lavoura, no campo, e somar com as contribuições que ele fez para o INSS posteriormente a esse período. E isso tudo em razão da falta de atenção que a legislação dispensava para essa categoria de segurado, porque era usual na década de 60, 70 e até mesmo 80, em que a maioria das pessoas trabalhavam no meio rural, e muitos deles sem qualquer formalidade, sem qualquer registro em carteira, sem contribuição para o INSS. Esse tempo simplesmente não pode ser perdido, Então, e posteriormente a isso, o trabalhador ele foi migrando para os trabalhos na cidade, os trabalhos urbanos. E aí sim ele começou o seu período, a sua vida contributiva para o INSS. Então, a partir desse momento, quando chegava na idade mínima necessária, que a mulher, antes da reforma da Previdência, pela Emenda Constitucional 103, no dia 13 de novembro de 2019, a mulher se aposentava com 60 anos de idade, desde que tivesse um mínimo de 180 contribuições, que corresponde a 15 anos de contribuições. Já para o homem, a idade mínima seria de 65 anos, com o mesmo tempo de contribuição para carência, que seria 180 contribuições, o que equivale também a 15 anos de contribuição. E aí, quando esse segurado chegava no INSS, INSS, eu vim pedir a minha aposentadoria por idade. O INSS falava, não basta só ter a idade, você precisa ter o tempo mínimo de contribuição. Puxa, mas eu trabalhei a vida toda na lavoura, e agora que eu vim aqui para a cidade e comecei a contribuir. Pois é, mas infelizmente você não tem o tempo mínimo necessário para o cumprimento da carência para exigir o benefício por idade. Foi então que houve o acréscimo desse dispositivo na legislação, criando o que doutrinariamente ficou conhecido como aposentadoria por idade híbrida, porque justamente ela dá possibilidade para o trabalhador, para o segurado, de somar o seu tempo de atividade rural com o seu tempo de atividade urbana. Porque o segurado, ele tinha perdido as características dele de trabalhador rural, porque ele veio para a cidade, começou a contribuir com uma atividade urbana.
Então ele perdeu os benefícios da aposentadoria por idade rural, que a mulher teria que ter 55 anos de idade e o homem 60 anos de idade. Ou seja, 5 a menos do que a regra da aposentadoria por idade urbana. Então foi justamente com essa inovação legislativa que deu a oportunidade de somar tempo urbano com tempo rural. E aí o INSS imediatamente contra-atacou, falou, não, mas isso não pode. Isso só pode para aqueles segurados que estiverem trabalhando na condição de trabalhador rural no momento do pedido da aposentadoria. E agora o STJ definiu, através do tema 1007, que era uma aposentadoria legal, ou seja, independentemente de quando é que o trabalhador exerceu essa atividade rural, ele pode ser considerado a somatória com o tempo de atividade urbana, desde que preserve a regra da idade urbana, ou seja, 60 anos mulher, 65 homens. Com isso, agora o STF, numa decisão bastante importante para todos os segurados, definiu que a matéria não guarda nenhum tipo de ofensa constitucional. Sendo assim, os segurados vão ser beneficiados com a aposentadoria por idade híbrida, desde que cumpra o período de carência de 180 contribuições. Mulher aos 60 anos de idade, homem 65 anos de idade. Pode somar tempo urbano com tempo rural? Pode. Pode somar tempo rural com tempo urbano? Pode. Posso provar o tempo que eu trabalhei rural lá atrás, em 1970, em 1980, mesmo que eu não tenha tido registro? Pode, desde que tenha um início de prova documental, de prova material, um documento. Pode ser uma fotografia, pode ser uma certidão de casamento lá daquele tempo, o documento tem que ser contemporâneo, tá? Pode ser com um documento de um outro familiar. Posso utilizar, por exemplo, a certidão de casamento do pai para comprovar a profissão e estender para o filho. Tá? Então o tempo de atividade rural pode ser comprovado ainda que não tenha havido a contribuição previdenciária. Tá? Início de prova material mais complementação com prova testemunhal idônea. A testemunha tem que, enfim, informar todos os fatos, ter conhecimento de todos os fatos, para que esse período possa, sim, ser reconhecido independentemente de contribuições. Tá bom? Então fica essa dica, é uma decisão extremamente importante, uma decisão que traz, talvez para muitas pessoas, aquela alteração que ele aguardava para concluir o seu tempo de contribuição e poder requerer a sua aposentadoria por idade. Tá bom? Em breve teremos mais informações, trazendo mais notícias a respeito de benefício previdenciário, direito do trabalho, as relações trabalhistas. Traremos aqui nesse canal, conto com a sua colaboração para compartilhar, curtir esse vídeo com seus amigos, porque nós precisamos levar informação para todos eles de conhecimento, e quanto mais for compartilhado, mais os algoritmos do Facebook e do Instagram vai replicando isso para outras pessoas, tá bom? A gente se encontra em breve, um grande abraço.